Eu já quero ver que o pessoal até curtiu pra caramba ouvir detalhes assim, que a gente poderia consertar em Bleach. Então dessa vez vamos pegar um pouco mais pesado e falar do arco que todo mundo gosta. Fala galera, eu sou o Dragon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Takada Kibe. Dessa vez falando mais um Consertando Animes, dessa vez com Bleach de novo. Só que dessa vez com o segundo arco, que é o arco Soru Society. Pra quem não se lembra, o arco Soru Society começa com a questão sobre a Rukia tendo sido sequestrada pelo Byakuya e o Randy, e o Ichigo tendo que resgatar ela para poder evitar a execução dela por ela ter entregado os poderes para ele. E acaba que o arco se divide em duas partes. O primeiro é a entrada do Soru Society e o outro é o resgate, no caso, né? Ou a fuga da Soru Society. Nesse arco a gente acaba envolvendo bastante coisa sobre muitas informações que existem sobre a Soru Society. Todo esse contexto é só poder entrar no mérito inicial da história, além do que depois acaba entrando também no mérito de poderes novos. E depois também tem a questão de que, além de ele poder aprender algumas habilidades como o próprio Getsuga Tensho, também tem a questão de que ele consegue adquirir a Bankai, que é a segunda liberação da Zanpakuto, onde ele consegue uma outra forma de habilidade para poder conseguir encarar o Byakuya. E também nesse arco em que é apresentado o primeiro e principal vilão da história, que é Aizen Sosuke. O que poderíamos consertar no arco Soru Society? Vamos levar em conta um pequeno detalhe. Eu estou entrando em mérito de coisas que poderiam ser consertadas para poder melhorar o arco e coisas que poderiam acabar trazendo de uma forma melhor para o contexto próprio do arco. Não estou dizendo que são coisas que são uma merda e menos ainda dizendo que o arco ele é mal feito. Eu só estou dizendo de coisas que poderiam acabar sendo melhoradas. Por que eu digo isso? Porque o arco Soru Society é provavelmente o arco mais hypado de todos os fãs de Bleach. É meio complicado de falar sobre esse arco e dizer pontos que a gente pode melhorar, sem parecer que eu estou querendo criticar o arco dizendo que ele só teve coisa ruim. E na verdade teve muita coisa boa. Mas tem muita coisa que a gente pode de fato entrar no mérito e dizer que poderia ser melhor. A começar sobre a questão do Urukongai, eles chegando no Urukongai, e eles acabam sendo mandados para a Seretei. O que eu mudaria nisso? Porra nenhuma. O Gandio é importante, a questão dele odiar os Shinigamis é importante, toda a construção daquele momento é importante, e o próprio aparecimento do Gin inicialmente é importante. Primeiro por causa que acaba ajudando o pessoal a acabar sendo visto como pessoas boas por terem ajudado o Guardião do Portão, né? Além do fato de que o Gin é uma boa demonstração de diferença de potência, de poder. E em meio a isso, eu acho que não tem nada para poder você contradizer, para você tirar, para você colocar, para você isso, para você aquilo. São momentos legais que aproveitaram bem os personagens? Sim. Ainda digo que eles não precisavam acabar existindo nesse arco? Também. Mas por que eu não reclamo muito de existir esses personagens nesse arco? O problema é eles não fazerem nada. Ah, agora eu entendi! Chegou na Seretei. Todo mundo se dividiu. E meio a isso temos a luta do Ichigo contra o Ikkaku, depois a luta, depois eles se encontrarem com o Hanataro. Conforme o tempo vai passando, ele vai conseguir encontrar outros Shinigamis que vão aparecendo na frente dele. Isso é interessante por causa que vai desenvolvendo o personagem em quesito de habilidades. Ele começa enfrentando um terceiro oficial, depois ele tem que enfrentar um tenente, que no caso é o Randy, que volta a aparecer, e depois ele acaba voltando a encarar ele acaba tendo que encarar o próprio Kenpachi. Eu não lembro se é nessa ordem ou se é o contrário, mas então eu acho que quem enfrenta primeiro é o Randy, para depois ele encarar o Kenpachi. Mas é uma escala de níveis que é interessante. E além disso, também tem já começando a desenvolver o background de história com os outros capitães e tenentes, tendo que lidar com relação à invasão dos Ryokas. Tudo, você consegue ver os dois ângulos da situação. O pessoal de dentro da Goteijin-san, que está preocupado com invasores, porque isso é óbvio que vai acontecer, pessoas invadiram, temos que dar um jeito nisso. Ao mesmo tempo que também olhamos o lado dos nossos protagonistas, que eles estão tendo que lidar com uma situação perigosa pra caralho, por causa que estão querendo resgatar a amiga deles, ao mesmo tempo que estão sendo tratados como invasores e perigosos e que devem ser detidos de qualquer forma. Esse ponto desse contexto é bem interessante. E o background envolvendo o Aizen, a morte do Aizen, a questão do Gin, a Hinamori, as investigações do Hitsugaya e tudo mais, ficaram bem interessantes. Eu diria que, na verdade, o maior problema sobre essa parte é o fato de que ela não é muito bem desenvolvida, ela não é muito estendida, ela acaba sendo muito background e que quase não é aproveitada. A gente sabe que o Hitsugaya se importa com a Hinamori meramente pela questão de que ele vai proteger a Hinamori do Gin de qualquer forma. Ichimaru, teme ひなもりを殺そうとしたな。今のうちに言っとくぜ。ひなもりに血流させたら、俺がお前を殺すぜ。
E a gente sabe também que a Hinamori se importa com o Aizen, por causa que no momento em que acaba tendo treta toda com relação ao Gin e o Aizen, a gente vê que o Hitsugaya fala pra ela tomar cuidado com o Gin. E o próprio Kira também ter lutado contra ela, também é natural. Ele é o tenente do terceiro esquadrão. Quer ele seja um escroto ou não, ele ainda é o capitão do esquadrão do Kira. De fato, os dois terem sido presos naquele momento também está completamente coerente. E o Hitsugaya ter sido o único que se preocupou em pensar um pouco sobre o que está acontecendo, também é coerente. Ao mesmo tempo em que ele também sabe que ameaçar o Gin é uma coisa preocupante. Ao mesmo tempo que ele também sabe que se ele for querer bater de frente com o Gin, ele tem que fazer isso de uma forma que faça sentido e que ele possa também acabar tendo méritos para poder dizer o porquê que isso aconteceu. Sobre a questão do Ichigo e o resto do grupo, a gente só sabe que eles estão saindo por aí lutando com um monte de gente que se dá. Então vamos limitar apenas as lutas. Chad luta uma vez contra o Kyoraku, é derrotado e acabou. Orihime, ela tenta lutar contra um Shinigami aleatório, não faz porra nenhuma, quase perde o Tsubaki. E depois ela acaba tendo uma outra chance de lutar contra uns outros Shinigamis, lá, depois eles fazem um período lá de stealth meio Hitman da vida. E ela acaba, na verdade, ajudando os Shinigamis que estavam sendo alvos do Mayuri. E depois disso ela para de lutar pelo resto da história. O Ishida ele luta contra o Shinigami que ameaçou a Orihime. Pelo que eu me lembro, ele conseguiu atingir os pontos que seriam referentes à energia espiritual dele, então aquele cara nunca mais vai poder conseguir ser um Shinigami. Depois disso ele vai enfrentar o Mayuri. Tem a luta principal dele contra o Mayuri, é onde o Mayuri menciona a questão sobre ele ser o cientista dos Shinigamis e necessariamente também ser o cara que foi atrás dos Quincy. Necessariamente também indo atrás do avô do Ishida, que é onde rola toda a treta principal entre eles. Convenhamos que foi bem colocado, exceto por um pequeno problema que eu gostaria muito de entrar no mérito, que até hoje nunca me desceu. O Ishida coloca a luva Sanhe para poder chegar na Soul Society com um poder a mais. O que é mencionado é que a partir do momento que ele domina a luva Sanhe, ele não pode mais tirar a luva. Caso contrário, ele vai acabar tendo uma explosão absurda de poder, porém, logo depois ele vai perder completamente os poderes de Quincy dele. Primeiro ponto, ele não vai perder os poderes completamente, porque a gente sabe muito bem que se ele é importante, eles vão querer colocar ele em algum momento de novo como um personagem importante da história. É, realmente. E segundo, que é a questão de que a luva Sanhe não faz o menor sentido, porque é uma luva que ele usa numa mão só, e tipo, ninguém ia questionar isso depois que ele voltasse para a escola. Então assim, o que eu poderia acabar alterando sobre esse contexto? Alteraria, no caso, a questão sobre a luva Sanhe e as exigências dela e a forma como ela funciona. Faria muito mais sentido ter algo mais ou menos que nem o arco do pai dele. Vale lembrar que o arco do Ryuken parece ser muito menos útil do que a do Yukojaku, acho que é isso. Porque aquilo é ridículo. O cara é uma metralhadora de flecha. Ah, mas como é que conseguiria ter uma forma dele conseguir ter um poder maior para derrotar o Mayuri? Primeiro que ele não derrota o Mayuri. Se a ideia é necessariamente que ele dá uma ideia de que ele pudesse acabar superando o próprio poder dele e conseguindo chegar a um nível que poderia acabar batendo de frente com o Mayuri, excedendo o limite do arco ou fazendo alguma coisa do tipo assim, ele consegue uma explosão de poder absurdo que ele consegue aquela forma suprema de Quincy e consegue derrotar o Mayuri. Só que aí vamos para outro problema, que é um ponto que eu acho bem negativo de Bleach. Ninguém morre. O Mayuri, ele fica com um oco desse tamanho no meio da barriga dele. E ele se perfura na cabeça e vira gosma, saindo por aí, foda-se. Ah, mas você fala isso por causa que o Mayuri é um bosta. Não, eu falo isso por causa que se o cara tá com um puto de um oco desse tamanho no meio da barriga e foi necessário o cara perder os poderes dele por completo para poder conseguir fazer isso, pelo menos coloque um mínimo de consequência. Primeiro, o Mayuri não morre. Segundo, o Ishida não fica sem os poderes dele, nem por mesmo um arco que seja. Eu entendo a ideia de querer colocar essa questão para poder mostrar quem que foi o cara que matou o avô do Ishida. Mas então pelo menos coloca um mínimo de consequência para essa situação. Se tirar a luta dos dois, não acontece mais nada. Até porque, vale lembrar esse ponto também, o Mayuri, ele continua existindo na Soul Society e o Ishida não reclama nada disso. Porra é essa? Ou você não remove os poderes do Ishida, o que necessariamente já por si só já seria acontecimento desde o início, ou então mata o Mayuri. Pronto. Matou o Mayuri, acabou o Mayuri, acabou. Ou então coloca as duas situações, acaba com os poderes do Ishida, mata o Mayuri, mas não devolve os poderes pro Ishida. Ah, mas aí você acaba tirando um personagem que seria útil daí pra frente. Quando? Celeste Schneider? No Arco Arancars? Talvez. Contra o Ukiora? Pode ser.
Mas vamos combinar que eles podiam muito bem fazer essas partes também de uma forma diferente, e eu vou entrar nesse mérito mais pra frente também. Isso que eu tô levando em conta o Ishida, que é o outro único personagem que chega a lutar o mínimo nesse arco. Porque depois também temos a questão sobre os acontecimentos seguintes. O Randy, ele demonstra que ele tinha a Bankai. Por que ele usou a Bankai contra o Ichigo? Burrice. Ah, é porque não tinha sido desenvolvida a história da Bankai até aquele momento. Então ele é bem horrível na hora de desenvolver isso. São duas partes da mesma saga, do mesmo arco de história, e ainda assim ele conseguiu ignorar a questão de que em uma parte temos o personagem que luta, ele não treina nem nada, e de repente ele tem um poder novo. Momento algum surgiu na cabeça do Randy que ele podia usar a Bankai contra o Ichigo. O que eu colocaria nessa parte? Eu tiraria a necessidade de ter a Bankai do Randy. Textos de incoerência nessa história acabam acontecendo em alguns momentos e chegam a ser meio idiotas. Querem colocar o Randy se ferrando todo antes de conseguir chegar até o resgate da Rukia? Ótimo! Então coloca ele tendo a luta contra o Ichigo e acabou. E até é melhor para poder evitar que acabe colocando uma cena dele tendo que lutar contra o Byakuya e tendo que mostrar a Bankai do Byakuya. Porque a gente já vai ver a Bankai do Byakuya contra o Ichigo. O suficiente, vamos continuando então falando um pouco mais sobre os momentos meio aleatórios e desnecessários. Como eu disse, o Chad ele luta contra o Kyoraku e é derrotado. Legal. Por quê? Porque sim. A questão do Chad e da Inoue nesse arco é tão inútil. Custo a acreditar que seriam necessários eles sequer aparecerem na história inteira. Nesse arco principalmente. Esse arco inteiro, a Orihime e o Chad não existem. Aí você pode falar, não, existe sim, por causa que aí temos que colocar no mérito de que foi por causa da Orihime que eles conseguiram encontrar com o Ichigo depois lá com o Kenpachi. Não, porque na verdade qualquer um deles que acabasse se encontrando com o Zaraki naquele momento, ele iria acabar levando para poder encontrar com o Ichigo, por causa que ele queria encontrar com o Ichigo. Não foi por causa disso. E a questão de terem Shinigamis que não estariam se envolvendo no meio da treta também não foi afetado por isso, até porque por mais que você possa querer levar em conta uma porrada de outras coisas, ainda assim, não foi o Chad ter sido derrotado pelo Kyoraku que fez o Kyoraku acabar ir contra essa questão da execução. Na verdade, muita gente já estava indo contra a execução desde o início da história. Essas cenas do Chad e a Inoue são necessários? Não. Precisavam existir? Também não. Poderiam colocar eles no meio da história? Poderiam. Mas pra quê? Então assim, eu poderia muito bem dizer que um outro ponto que eu poderia consertar dessa parte é tira o Chad e a Inoue. Ou então, se for pra manter eles, coloque eles lutando contra personagens interessantes ou importantes. Coloca a Inoue mostrando que ela pode desenvolver as habilidades dela melhor. Então a única utilidade da Orihime foi uma coisa que podia muito bem ser dispensável. A única utilidade do Chad é necessariamente acabar lutando contra o Kyoraku e levando uma surra. E a outra única parte em que a Orihime ou o Chad acaba aparecendo para poder ser minimamente decentemente utilizado é somente momentos em que eles estão observando o pessoal fazendo coisas. Ou você aproveita melhor esses personagens, ou você tira eles por completo que se dane. Nem que eles apareçam no arco Arrancar, eles colocam um momento da Orihime sendo sequestrado, ou coisa do tipo. Se for pra poder não fazer porra nenhuma com esses personagens no arco da Soul Society, então não coloca eles. O treinamento do Ichigo pra poder adquirir a Bankai foi legal, foi interessante. E temos também o resgate da Rukia. A Soifon tem que lutar contra a Yoruichi, a gente vê a luta das duas, é muito boa. E o Geiryu-sai acaba sendo pego pra poder lutar contra o Kyoraku e o Kitake. Legal? Cadê a luta dos dois? Ah, por causa que se colocasse eles lutando, teria que colocar um vencedor. E colocar o comandante sendo derrotado por dois capitães não faz sentido nenhum. Você colocar a ideia de que eles vão lutar e você não mostrar nada da luta deles é completamente idiota. Podia muito bem ignorar a existência dessa cena e colocar, sei lá, que o Geiryu-sai ia querer se meter, os dois meio que prendem ele com um Bakudou ou tiram ele de perto. E pronto. Ainda mais, levando em conta outro pequeno detalhe, que é a questão que depois surge em Senenken Zenhen, a Bankai do Geiryu-sai. Com a Bankai daquele desgraçado maldito, ele simplesmente consegue acabar botando todo mundo dentro da Seretei com problemas, por causa que ele consegue incinerar o oxigênio. Caralho, o maluco é brabo. Aí tu quer mesmo que o Angula, que não tinha como ele fazer isso para poder atrapalhar o Ichigo, ou atrapalhar o próprio Randy, ou pra tentar matar a Rukia, já que o objetivo dele era fazer isso desde o início. Você entende que a questão de, tipo, não possuir essa informação, mas ela existir teoricamente desde o início, é uma incoerência idiota? Você entende que necessariamente ele podia muito bem ter resolvido essa porra toda assim?
se ele pensasse em usar a Bankai? Bom, passando disso, vamos então para a parte sobre a luta do Ichigo contra o Byakuya. Ela em si eu não vejo tantos problemas. A questão sobre a Tensa Zangetsu é legal, a questão sobre o Ichigo poder atrapalhar o Ichigo em algum momento foi interessante, foi criativo. A habilidade final do Byakuya com aquelas asas brancas do caramba lá, aquilo é lindo, genial pra caralho, exceto que ele quase não usa mais no momento algum. Ou então a questão do próprio Ichigo falar, eu não consegui aprender mais nada além da Getsuga Tensho. O cara treinou 2 vezes com o Zangetsu e em momento algum o pessoal se preocupou o mínimo de ensinar ele uma habilidade. É sério, não tem criatividade na habilidade do personagem, não tem motivação, não tem nada. Ele literalmente não aprendeu mais porra nenhuma. E ele fala que a única coisa que ele conseguia fazer naquele momento era concentrar o Yatsu dele na lâmina da Tensa Zangetsu. E era só isso que ele acabava fazendo. Você realmente quer que eu engula que o cara improvisar uma habilidade foi o suficiente para poder bater de frente com a habilidade mais poderosa da Senbon Sakura Kageyoshi? Ele concentra tudo numa espada só. Aí ele vai começando a acertar a espada do Ichigo, a espada do Ichigo começa a desfazer a Senbon Sakura Kageyoshi. Ah, porque ele concentrou mais Reiatsu, então por ter mais Reiatsu ele conseguia aguentar mais. Se for entrar nesse mérito, então significa que desde o início o Ichigo já tinha mais Reiatsu desde o início. Ou seja, o Ichigo já está a nível de conseguir superar um dos capitães mais poderosos que existiam na CT desde o início da história. Uma coisa é o cara ter um potencial que ele não aproveita. Outra coisa é o filho da puta já nascer com o cu virado pra lua a um nível de que ele consegue ter um poder tão fudidamente absurdo que no que ele se torna Shinigami, ele já tem potencial para poder se tornar capitão. Tipo, chega a ser doentio de tão insano. Então assim, o que eu poderia consertar nessa parte é o quê? Colocar um pouco mais de coerência para os poderes do Ichigo nessa parte. Porque isso é completamente ridículo. Não tem nem sentido essa porra. Depois disso tem o quê? Temos a questão lá sobre o retorno do Aizen, né? Que mostra que ele é o vilão, que ele estava por trás de tudo, manipulando todo mundo, legal. Aí vamos para um outro ponto. A falta de limitação dos poderes do Aizen. O poder dele é de que forma? Ele liberou a Kyoka Suigetsu, todo mundo fica afetado e foda-se. Que todo mundo que vê a liberação da Kyoka Suigetsu pudesse ser pego por isso. Só que o problema é que em momento algum mostra eles vendo a liberação da Kyoka Suigetsu. Por causa que já tinha sido ocorrido antes. Então a coisa que me entra na cabeça é que depois que eles já viram naquele momento lá, 200 anos atrás, nunca mais eles ficaram imunes a essa merda. Podemos colocar uma porra de limitação nesse poder, sei lá, colocar a ideia de que ele precisa estar liberando a Kyoka Suigetsu na frente da pessoa para poder ela ser afetada. E que caso ele desfaça a liberação, ele vai voltar a poder ser alvo das pessoas. Sim. Ah, mas é assim que funciona. Então por que ele nunca mostrou ele liberando essa porra? Vale lembrar que ele criou a ilusão lá da Kyoka Suigetsu lá em cima do posto do negócio lá. Só que isso ainda se afetou todo mundo, mesmo não estando perto de ninguém. Ele acaba roubando o Hogyoko, que tipo, surgiu porque foda-se, né? Whatever, mas tinham que colocar uma explicação do porquê que ele fazia tanta questão da morte da Rukia, né? E aí necessariamente mencionou o fato de que o Urahara tinha colocado o Hogyoko dentro do Gigai dela e nisso acabou colocando pra dentro do corpo da Rukia, que acabou meio que servindo como uma forma de proteção para o Hogyoko. E aí eu entro no mérito de que esse imbecil nunca pensou que poderia ter uma forma melhor de conseguir esconder essa porcaria? Se esse cretino tinha protegido o Hogyoko por sei lá quantos séculos e nada tinha acontecido, por que diabos ele decidiu colocar essa porra escondida dentro do corpo da Rukia? Nessa ele te pegou. Então assim, o que eu mudaria nessa parte? Eu mudaria a questão de que o Hogyoko não foi colocado no corpo da Rukia, ou então que o Hogyoko nem sequer existia, ou qualquer outra coisa. Eu colocaria necessariamente a ideia de que o Aizen, ele é o vilão, necessariamente, que estava indo atrás de informações sobre alguma coisa que pudesse acabar sendo utilizada para ele, sei lá, enfrentar o Rei dos Espíritos ou coisa do tipo, e que necessariamente, com isso, ele conseguiu mais informações com as pesquisas do próprio Urahara, e nisso ele foi depois querer ir para o Recomundo. E aí depois disso só tem a questão de que a Rukia decide ficar para a sua society, o Ichigo vai embora, e nisso acaba sendo um momento bem fofinho dos dois até, na verdade, e que, quer você veja isso como um momento Ichiruki ou não, pelo menos é bonitinho de ver os dois se aproximando, os dois se entendendo de uma forma interessante, ao mesmo tempo que a Rukia decide ficar na sua society, não é porque ela não liga pra ele, é literalmente por causa que ela sabe que ela precisa
ficar mais tempo na Sword Society para poder recuperar os poderes de Shinigami dela. Esses são alguns pontos em que eu diria que daria para poder consertar em Bleach, arco da Sword Society. De novo, não estou dizendo que o arco da Sword Society é ruim, é só que ele tem muita incoerência e muitos momentos idiotas. Você pode perceber que muitas coisas que eu acabei reclamando são coisas que não são necessariamente uma bosta, mas sim que, para um contexto de enredo, ficam idiotas. Visualmente é legal, mas quando você entra num contexto de enredo, é bem idiota. Mas tá aí. Vocês têm algum comentário que vocês podem acabar falando sobre alguns outros pontos que poderiam acabar sendo alterados também do arco da Sword Society? Deixem nos comentários. E em breve, talvez eu acabe trazendo então já do próximo arco, que é o arco Arancars. Não quero mais isso mesmo então, galera. Nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Se cuidem e fui!